E os conservadores venceram a eleição na Alemanha, tá? Detalhe curioso é que conservadores venceram e extrema-direita ficou em segundo lugar, que também tem características conservadoras, dando a entender claramente que a Alemanha é um dos muitos outros países que tem uma tendência interessante de ir mais à direita. Eu já trouxe um outro vídeo em outros momentos, tá? Comentando exatamente isso, que seria natural o mundo viver nessas transições de esquerda a direita. Existe uma pauta global, geral, isso não muda, tá? Mas alguns conceitos, por exemplo, esse especificamente, ir mais à direita, como lá nos Estados Unidos, agora com Trump, e outros países europeus, como a própria Hungria, que tem a Eslováquia, que tem um passo mais à direita, a Itália, que tem também um caminho centro mais à direita. Agora nós temos a Alemanha com essa movimentação também mais à direita. Isso é interessante observar que, naturalmente, o resto do mundo tende a, nos próximos, pelo menos 2 anos, à medida que tivermos eleições por aí, pelo mundo afora, essa tendência a ir naturalmente ir mais à direita no mundo, tá? É uma tendência comum que ocorre. Mas voltando especificamente sobre a Alemanha, então Merz, que é esse da foto aí, né, ganhou, o partido dele ganhou a eleição e evidentemente ele foi escolhido. Normalmente existe um padrão. Quando o partido ganha, então aquele partido vencedor pode indicar alguém e o escolhido é exatamente Friedrich Merz, que é líder da conservador União Democrata Cristão. Detalhe curioso é que ele é do mesmo partido de Angela Merkel, que recebeu muitas críticas, principalmente do pessoal da AfD e do pessoal da esquerda também. Culpam parte da crise que a Alemanha vive hoje a exatamente esse mesmo partido que venceu. Só que, diferentemente, o que acontece? Merz tem posturas, tem ideias, ideais diferentes daquilo que Angela Merkel acreditava. Lógico que existe um conceito básico, são do mesmo partido, né? Mas uma série de ideias, de situações, mas está muito mais próximo de ideais de Trump, por exemplo. Principalmente o contexto vai gerar exatamente isso. Merkel, apesar de ser conservadora, de um partido conservador, tinha tendências esquerdistas, tá? Tinha uma certa pauta esquerdista, meio que forçada pela opinião pública, pela situação. Então, as questões ecológicas na época de Merkel, na Alemanha, foi muito forte, né? Devido ao fator Fukushima no Japão. Não só o Fukushima, mas foi uma gota d'água, digamos assim, a gota d'água. Teve o fato do conflito na Síria, né, que a Alemanha começou a abrir os portões para que os sírios viessem para a Alemanha, não só sírios, como imigrantes de uma forma geral do mundo, o que tem causado um problema agora, né? Que inclusive Merz já deixou claro que estava na bandeira dele dada a discussão de que vai sim combater, vai tentar rever toda essa questão que envolve os imigrantes, muito similar àquilo que eu falo. Muitos dos discursos de Friedrich Merz está muito aproximado com aqueles ideais de Trump, que é aquela pegada mais nacionalista do tipo, olha, primeiro a Alemanha, depois a Alemanha e depois a Alemanha. Porque esse é um momento crucial para os alemães. Então, só a Volkswagen fechou 3 fábricas. A locomotiva europeia, como é chamada, como é apelidada, né, que é a Alemanha, assim, apelidada na questão econômica, vem sofrendo pressões das mais diversas, exatamente devido a essa pauta anterior de muitos imigrantes, de população jovem. A população jovem que tem não é alemã. Tem setores bem problemáticos, tá? A presença grande de imigrantes, a criminalidade aumentou, aí uma coisa vai levando a outra e a situação ficando cada vez mais complexa e indivíduos de pensamentos mais radicais, como por exemplo da extrema-direita a AfD, só para você ter uma ideia, na outra eleição, creio que 2 anos atrás,
A AfD teve cerca de 10% da votação, agora teve 20%. Foi o segundo mais votado, o segundo partido mais votado. Teve o apoio, inclusive, de Trump. Tá? Uma curiosidade. Eu não sei exatamente como foi a intervenção. Eu só vi Mess reclamando que dessa vez teve Putin e Trump apoiando, sendo contra, digamos, Mess, de uma certa forma. Agora, quem apoiou, quem, no caso, eu sei que, evidentemente, a equipe de Trump apoiou a AfD, eu não sei exatamente quem Putin andou apoiando por debaixo dos panos. Não sei se foi até o mesmo partido, a AfD, não sei, sinceramente não sei. Pois é bem interessante que a Rússia, né, Putin tem apoiado ao longo do período em que ele está no poder muitos indivíduos da direita. É um fato curioso, né? Pensar sobre isso, que é aquela questão que eu já discuti em outros momentos, de que direita, esquerda, isso é muito relativo já há muito tempo. A questão é poder, tá? Poder. Por isso que é muito comum apoiadores da Rússia, por exemplo, no Brasil, quem costuma apoiar a Rússia, uma parte da população, é de esquerda. Só que isso vem mudando muito já há um certo tempo, tá? Quem apoia a Rússia não necessariamente é de esquerda. Ele tem uma tendência de ser da direita, de ser conservador, de ter essa mudança de caminho, de centro-direita, e não ser de esquerda, ou algo do tipo. Aí tem dos dois lados, estou dizendo que não tem, dos dois lados, mas mudou muito. Essa história de que Rússia ser comunista, a União Soviética era comunista. As ideias, principalmente Putin, doutrina Putin, inclusive eu tenho um livro, está na Amazon, tá? Vou deixar até na descrição aqui, caso você queira ler. É um livro rápido, 70 e poucas páginas. Livro digital, só para deixar claro. E que eu falo exatamente sobre isso, da doutrina Putin e do como ele se afastou dos ideais comunistas, porque para que a Rússia pudesse crescer, ele precisava ter posições mais nacionalistas, posições mais de direita, mais conservadora. Que aí eu volto agora para a questão da Alemanha com Merz, que é exatamente isso que ele vai ter que fazer. Por isso que pautas como é, migração vai ser muito forte, vai ser muito combatido. Questões de dar crédito para empresas locais, né, favorecer as empresas do país vai estar em evidência. O conflito com a Ucrânia vai estar em terceiro, quarto plano, tá? Tem essa tendência natural dele pensar mil vezes em Alemanha mandar soldado, nem pensar, ele já andou até deixando isso bem claro, que não é a intenção dele fazer isso, tá? Só para você ter uma ideia sobre essa questão de Ucrânia, né? Estava vendo aqui, ó, destino da Europa. Antes de Merz, 69 anos, assumir, ele terá que formar um novo governo de coalizão na principal economia da Europa, um processo muitas vezes demorado que ele prometeu concluir até a Páscoa, porque precisa agora, ele tem a maioria. Então, na teoria, ele é que vai ser o primeiro-ministro. Só que ele precisa ter a maioria nos votos. Ele tem 20 e poucos por cento do eleitorado. Então, ele precisa agora captar, cooptar outros indivíduos lá do Congresso lá alemão, para que ele possa ter esses votos suficientes. E para isso, ele vai ter que se unir com alguns indivíduos de ideias duvidosas. Estamos vendo aqui, ó. Isso ameaça deixar, isso está na Reuters, tá? Isso ameaça deixar Berlim paralisada pelas próximas semanas, enquanto Trump força mudanças vertiginosas e abala os aliados europeus, especialmente por causa da guerra na Ucrânia. Com as declarações de Donald Trump na semana passada, ficou claro que os americanos estão em grande parte indiferentes ao destino da Europa, disse Merz, até então visto como um atlantista em um debate televisivo pós-eleição, ou seja, ele tem uma aproximação maior com ideais OTAN. Né? A crítica de Merz aos Estados Unidos ocorreu apesar de Trump ter comemorado o resultado da eleição com uma publicação no Truth Social. É aquela história, né? Eles têm muitas coisas que um precisa criticar o outro, e Merz está nessa posição porque ele precisa de votos de indivíduos que são levemente ou ligeiramente contra ou que são totalmente contra Trump. Então, se ele já se tenta trazer muita movimentação já pró Trump e tudo mais, vai ser ruim para ele.
Mas Trump elogiou, parabenizou, né, o que ocorreu na Alemanha, enfim, mostrando claramente que gostou das ideias nesse sentido, que de qualquer forma a AfD não ganhou, que a equipe de Trump estava apoiando, mas saiu fortalecida. Merz é um conservador que, de certa forma, então, a plataforma conservadora vai prevalecer e ideais que Trump defende, Merz também defenderá. Então, basicamente, é essa a situação que, como eu falei, quem saiu mais fortalecida, além do próprio Merz, que vai ter o poder, vai ser a AfD, que terá um poder de barganha muito forte a partir de agora. Vamos ver. Andou tendo críticas recentemente, porque historicamente não era para se unir ao pessoal e, né, eu vi união ali, tiveram que pegar o voto da FD para resolver algumas questões. Mas enfim, essa é a situação da Alemanha que, por que é tão importante geopoliticamente? É um país que o seu poder de decisão é muito forte, muito mais forte do que o francês. E enquanto eles estiverem nessa peleja, nessa trava de não se resolverem, quem vai se aproveitar vai ser exatamente a França, que vai tentar a todo custo, no caso do Emmanuel Macron, todo custo ser o principal ator. Ele vem querendo se posicionar como principal ator nessas situações agora, aproveitando-se nessa questão militar. Teoricamente, a França, né, tem feito movimentos militares, discursos mais fortes e ferrenhos pró-Europa, pró-França, de uma forma geral, mais pró-Europa e OTAN, no caso. Só que Messi tem esse desafio de se organizar primeiro internamente e talvez ter discursos mais conservadores com questões de conflitos, de guerras, que só viria a piorar. Até porque a história lá do gás precisa ser resolvida de novo, as indústrias precisam voltar à tona e tudo isso vai estar em debate nos próximos dias. Até a Páscoa, como estão dizendo aí, eles querem resolver urgente. E para isso precisa se articular